A história oculta da Terra que o tempo tentou enterrar. A Terra não é apenas antiga, ela é ancestral. 4 bilhões e 500 milhões de anos comprimidos em um planeta que insiste em girar enquanto tudo à sua volta muda. Mas essa idade, tão absurda que desafia a compreensão humana, não é apenas um número. É a prova de que existimos sobre ruínas que o próprio tempo tentou enterrar. Hoje, você vai atravessar essa memória profunda. Como se estivesse sentado em um trem impossível que atravessa eras esquecidas, enquanto cada segundo arrasta consigo milhões de anos. Ao olhar pela janela dessa viagem, você verá o que sobrou do mundo que existiu antes da história, antes da luz, antes da própria vida. Este não é um documentário comum. É um mergulho naquilo que o planeta tentou esconder. O trem começa a se mover, e em um instante estamos diante do primeiro grande segredo da Terra. No início, não havia chão, não havia oceano, não havia ar, apenas fogo. Uma superfície em ebulição que se contorcia como um organismo ferido, incapaz de manter a própria forma. Vulcões irrompem sem descanso, enquanto o planeta recém-nascido tenta não se desmanchar em sua própria fúria. É estranho imaginar que aquilo que chamamos de lar começou assim, como um inferno vivo. Mas todo nascimento é violento, e o da Terra não foi diferente. Ali, naquela caldeira primordial, estava a base de tudo o que um dia respiraríamos, tocaríamos ou amaríamos. A vida ainda não existia, mas o palco estava sendo preparado. Então, algo acontece. Um corpo gigantesco, do tamanho de Marte, colide com a Terra. A violência desse impacto é tão absurda que se você estivesse olhando a cena de longe, acharia que o planeta não sobreviveria. Montanhas inteiras são arrancadas, oceanos inexistem, e um anel de poeira incandescente envolve o planeta. É desse desastre que nasce a Lua. Um satélite criado a partir do trauma, da destruição, daquilo que foi arrancado do planeta no choque. Nos primeiros milhões de anos, a Lua era tão próxima que dominava o céu como um farol colossal. Com o tempo, ela recuaria lentamente, inúmeras vezes mais longe do que nossos olhos veem hoje. A cada segundo, esse trem leva você a momentos que redefiniram o destino da Terra. O Adeano, o primeiro grande capítulo da história terrestre, é um território perdido. Não sobrou quase nada dele. Quase toda a superfície dessa era desapareceu, destruída e recriada tantas vezes que apenas fragmentos microscópicos sobreviveram. Ainda assim, neles encontramos pistas. Cristais chamados zircões, tão antigos que desafiam o próprio tempo, contam que a água já existia muito antes do que imaginávamos. Não oceanos tranquilos, mas bolsões que resistiam ao caos. E enquanto esses primeiros reservatórios se formavam, algo muito maior acontecia acima. Um bombardeio interminável de asteroides que atingiam o planeta com ferocidade. Nada parecia estável. Nada parecia permanente. E ainda assim, a Terra resistiu. O Sol, mais fraco do que hoje, iluminava um planeta que tentava esfriar. Como um corpo febril lutando pela vida, a Terra começava a se transformar. E é nesse ambiente inóspito, nessa mistura de fogo, gelo, água e rocha derretida, que pensamos que a vida pode ter surgido. Não vida como a conhecemos, mas a primeira centelha de algo que se replicava. Algo que queria persistir. Talvez dentro de abismos oceânicos, onde fendas hidrotermais espalhavam minerais que reagiam entre si. Talvez em locais que o tempo apagou. Não sabemos, mas sabemos que aconteceu. Porque estamos aqui. A chuva cai por milhões de anos. Gotícula após gotícula, uma cortina interminável que resfria o planeta e dá forma aos primeiros oceanos. O trem acelera, e diante da janela vemos um mundo submerso. Água por todo lado. Um azul profundo que cobre quase toda a superfície. Os primeiros continentes são apenas sombras, massas ainda indefinidas que surgem e desaparecem no fundo do oceano. No topo dessas águas, um fenômeno silencioso começa. Estromatólitos. Estruturas erguidas por comunidades de micro-organismos que deixam marcas que sobreviveriam por bilhões de anos. Eles são os primeiros arquitetos da vida, construindo lentamente camadas de história que o tempo não conseguiu destruir. E então algo revolucionário acontece. A vida começa a usar a luz. A fotossíntese, essa ferramenta quase mágica que transforma luz em energia, dá seu primeiro sinal. É uma mudança tão profunda que sem ela, nada do que existe hoje seria possível. O planeta, ainda quente, ainda instável, ainda perigoso, testemunha o início da maior transformação biológica da história.
mas é apenas o começo. O trem cruza fronteiras invisíveis e entramos no Mesoarqueano. A Terra está diferente. As placas tectônicas, essas gigantescas plataformas que sustentam continentes, começam a se mover com mais força. Elas colidem, se dobram, mergulham, ressurgem. A arquitetura da Terra ganha forma. Os oceanos continuam quentes e a atmosfera ainda é incompatível com a vida complexa. Não existe oxigênio livre. Se você respirasse esse ar por um único segundo, morreria. Mas a vida não apenas sobrevive, ela se espalha. Bactérias colonizam o planeta inteiro, adaptando-se a ambientes hostis que hoje pareceriam impossíveis. A Terra era um laboratório imprevisível e a vida era sua maior invenção. No Neoarqueano, tudo se intensifica. A química da Terra fornece novos ingredientes. Micróbios se diversificam, explorando novos caminhos. Depois de bilhões de anos, ainda não há nada visível, nada que você pudesse enxergar sem instrumentos. E mesmo assim, essas criaturas invisíveis estão prestes a mudar a atmosfera inteira. O planeta se prepara para um dos eventos mais dramáticos da história geológica. Quando entramos no Sideriano, o ar começa a se encher de algo novo: oxigênio. Até então um gás quase inexistente, agora produzido em quantidades gigantescas. Mas esse presente tem efeito colateral. O oxigênio reage com o metano, reduzindo o efeito estufa, e a Terra congela. Pela primeira vez na história, o planeta se torna uma bola de gelo. Oceanos congelados, silêncio, vento cortante, um mundo à beira da morte. E mesmo assim, a vida resiste, escondida em bolsões de água líquida que escapam do gelo, em fontes hidrotermais, em abismos escuros onde a luz nunca tocou. O gelo recua e avançamos para o Riaciano. Vulcões despertam, a Terra aquece. Elementos tóxicos inundam os oceanos, desafiando a vida que insiste em continuar. Continentes inteiros se chocam, formando cadeias de montanhas que hoje existem apenas como memórias enterradas. Impactos colossais marcam a superfície. Nada é estático, nada é seguro. Ainda assim, tudo avança. O Stateriano vê o surgimento do supercontinente Colúmbia, uma massa única que dominava vastas regiões do planeta. Em seu solo desperto, um reator nuclear natural se forma espontaneamente. O impossível continua acontecendo. E então, algo discreto, quase imperceptível, surge nas águas. As primeiras células eucarióticas. Seres com núcleo. Seres que guardam informação genética de forma mais eficiente. Seres que no futuro distante dariam origem a florestas, animais, civilizações. Se você olhasse para eles, não veria nada impressionante. Mas era ali que tudo mudava. O núcleo interno do planeta começa a se solidificar. A reprodução sexual aparece. Predadores microscópicos emergem, iniciando uma corrida armamentista invisível. O planeta, que parecia silencioso, torna-se palco de conflitos biológicos que impulsionam a diversidade. A Terra congela novamente no Cryogeniano, uma segunda bola de gelo. Como a vida sobrevive? Não sabemos. Talvez nos mesmos abismos escuros de sempre. Talvez em lugares que jamais descobriremos, mas ela sobrevive. E quando o gelo recua, Gondwana surge, uma massa continental que ainda deixaria marcas profundas na geografia moderna. A vida cresce, e de repente, quase como um estalo, seres multicelulares explodem em complexidade. Criaturas estranhas, alienígenas, experimentais. E então chega a explosão cambriana, uma tempestade de formas e estruturas. Animais com olhos, carapaças, membros, plantas começam a colonizar a terra firme. A atmosfera muda mais uma vez. A diversidade aumenta em ritmo frenético. A terra nunca foi tão viva. Florestas gigantescas se erguem, peixes evoluem. Os primeiros vertebrados tentam respirar ar. Pangeia se forma. Extinções varrem o planeta. Dinossauros surgem, reinam e desaparecem após outra catástrofe. Mamíferos herdam os restos. E então surgimos nós, a espécie que testemunha esta jornada, mas que representa menos que um piscar nesse relógio cósmico. Uma existência tão recente que quase não deixa marca na longa história que nos precede. A Terra é antiga, e nós somos novos, ridiculamente novos. O planeta guarda segredos que não pertencem a nenhuma civilização, nenhum povo, nenhuma memória humana. E mesmo assim, insistimos em entendê-los. Talvez porque, ao olhar para esse passado esquecido,
percebemos que somos resultado de uma sucessão de acasos improváveis, e cada um deles poderia ter acontecido de outra forma. Se você sentiu algo ouvindo esta história, deixe seu like e inscreva-se para continuar explorando conosco aquilo que o tempo tentou apagar. Somos o Enigma Global, e a investigação nunca termina.